Saímos daqui melhor do que nós entramos. Quantos de nós acreditamos que estamos sofrendo, ou muitas das vezes, em alguns momentos, a gente acha que assim, o sofrimento não vai passar, mas muitas das vezes também nós não estamos fazendo todo o bem que nós poderíamos ter feito. Normalmente nós vamos simplesmente, como diz o baú, deixando a vida nos levar. Mas, como diz o baú, nós prestarmos atenção, certamente hoje vocês vão sair daqui com a história de Bernardino na cabeça. Vocês podem ter certeza disso. Aliás, vocês vão mirar nele e vão ver o quanto que nós podemos fazer mais e o quanto a vida exige de nós, porque nós estamos recebendo muito. Bernardino, ele nos fala que, dessa forma, eu tinha 8 anos de idade, 8 anos, morava na África, filho de um chefe de uma tribo, vivia naquelas paisagens, naqueles cerrados, e ali eu era livre, vivia correndo, brincando, quando nós tivemos notícia de homens brancos que estavam chegando de outro continente e começaram a atirar, matar as pessoas. Os nossos guerreiros, eles lutaram, batalharam, mas morreram. Eu fui escravizado. 8 anos de idade, fui escravizado, acorrentado, junto com minha família. Na verdade, sobrou apenas minha irmã. E com isso nós fomos caminhando junto ao mar, caminhando. Não tínhamos noção de onde ia, sabíamos que era lugar longe, porque nós andávamos muito. Fomos jogados num porão de um navio. E no porão do navio, infecto, e ali com o feitor, com as pessoas batendo, a minha irmã do lado, e durante aquela viagem, aquele balançar, ia dando náusea, aquela coisa ruim em todos nós, e de vez em quando, descia um branco e levava alguém, e normalmente as mulheres. A gente ouvia gritos, até que levou a minha irmã. A minha irmã era uma negra muito bonita, e ela foi, só que não voltou mais. A amiga dela que foi junto e conseguiu voltar, ela voltou toda ensanguentada, com as roupas em frangalhos, tinha sido estuprada. Eu não entendi o que era aquilo. E a minha irmã, ela foi estuprada também, morreu e foi julgada no mundo. Com isso eu chego em um local não sabendo quanto tempo passou. Foi uma felicidade eu descer daquele navio e cheguei muitos outros negros, e com isso nós fomos levados para um determinado local, nos colocando em estado, e ali simplesmente acorrentados, ele ia oferecendo a gente. Eu fui comprado, sem saber o que estava acontecendo, com 8 anos, fui levado para um local. Chegando no local, não consegui entender nada, não falava com ninguém, com muita dificuldade. Eles arrumaram um preto velho, e esse preto velho falava muito mal a minha língua, e aí ele me explicou que eu era escravo. E sendo escravo, eu perguntei para ele: o que é isso? É igual um animal? Não, é pior do que um animal. Aqui agora você vai ter que trabalhar, você vai ter que servir ao seu patrão, o seu dono, e aí é a sua vida. Você não tem liberdade para mais nada. E assim eu cresci, sendo escravo, trabalhando na lavoura de café, e fiquei até os meus 18 anos, quando eu conheci uma mulata muito bonita, chamada Mara, e eu casei com ela. Nós casamos, nós tivemos 3 filhos. Quando eu estava já habituado com aquele trabalho, com aquele serviço, simplesmente a minha esposa ouviu uma conversa dos patrões que eles estavam com dificuldade, porque o jovem senhor herdara a fazenda há 3 anos e ele bebia muito, ia gastando, estava com dificuldade, que ele teria que dar um jeito de vender alguma coisa. A minha esposa estava achando que ia vender nós,
Eu falei, não preocupa com isso não, mulher, vamos trabalhar. E fomos dormir. No outro dia, quando nós estávamos lá no cafezal, eu fui chamado e mais uns 20 também. Colocou todo mundo em fila, veio os homens brancos, os capatazes armados, nos amarraram e nos levaram para a feira. Chegar na feira, nós fomos vendidos. Eu protestei, falei que eu havia ajudado o filho dele quando ele estava passando por necessidade, mesmo assim não adiantou. Eu fui separado da minha família, da minha esposa, dos meus filhos e fui vendido. Quando eu estava vendido, se pensa na dor de você se separar de alguém, você gostar. Hoje a gente vai viajar, as pessoas, nós vamos para um local, ou então a pessoa adoece, está longe. O quanto nós sentimos na pandemia, quando não podíamos visitar as pessoas. E olha que nós tínhamos celular, nós tínhamos WhatsApp, nós podíamos ligar como escravo. Simplesmente aquela saudade, o que seria? Eles nos tratavam como animais, como bicho. Ou seja, quando nós falamos que nós tínhamos família, vocês não têm família, vocês têm ninhada. E com isso eu fui vendido, separado dos meus. Fui para uma fazenda. A hora que chegou nessa fazenda, nós fomos levados para lá e era começando tudo zero, nós íamos construir, só que nós começamos a passar mal, adoecer, e com isso não tinha como trabalhar quase todos, então nós fomos vendidos de novo. E com isso, quando eu melhorei, fui vendido de novo, separei daqueles que eu houvera conhecido, não sabendo notícias da minha família, eu fui para uma outra fazenda. Chegando naquela fazenda, parecia que as pessoas viviam bem, eram amarrados, tinham os capatazes. 3 dias depois eu fui levado para a lavoura. Quando eu estava lá, eu olhei a situação, me deu aquela vontade de fugir. Eu pensei na minha esposa, nos meus filhos, analisei a situação e simplesmente a hora que pude eu comecei a correr, fui correndo, até que eu não aguentei mais. Saí da estrada, entrei para a mata, mas depois quando eu voltei, estava aquele monte de homem correndo atrás com o cachorro, eles me pegaram, eu voltei para a fazenda, mas me bateu que abri aquele suco, e ali eu fiquei muito tempo com as costas toda ferida. E aí quando eu melhorei, eu nessa fazenda eu conheci um tal de Tião, um negro, conhecendo sobre a questão da imortalidade. Ele falava de espírito, ele falava de humildade, que a gente deveria entender a vida, saber o que nós temos que fazer, aceitar. Mas eu não entendia. Ele conversava com os espíritos, ele curava as pessoas, ele auxiliava. Esse Tião me ajudou muito. E um dia ele falou: Bernardinho, você um dia vai ter uma relativa felicidade. Os imortais estão me falando que você vai viver numa casa branca, você terá família, você vai conhecer pessoas boas. A única coisa que você precisa é ter humildade. E com isso, ele falou assim: só que você vai ser vendido. De novo, porque o patrão não aceita um fujão. E você fugiu e eles não aceitaram. E com isso, então, eu fui levado para uma outra fazenda. É interessante que quando ele estava, assim que ele fugiu dessa fazenda, e a história inicia ele tomando esse couro. Eu estava todo queimado de fogo, eu queimei. E a hora que eu estava lendo, começavam as primeiras letras, ele falou assim, e aquele chicote doía, aquele ardor, aquela queimação como se fosse fogo. Eu falei assim: gente, por que eu estou lendo esse livro? Porque eu estava lá na estante, eu não conhecia, não tinha lido, simplesmente eu dei vontade de ler. Quando eu li, eu peguei o livro e comecei a ler. Quando eu comecei a ler, na verdade, é quase que eles revelando para mim que, em verdade, há muitas formas da gente pagar os nossos débitos. E ali, a sensação de queimação pode ser essa queimação de couro que nós vemos em muita gente. E aí você paga de uma outra forma, para talvez não humilhar a gente tanto. E normalmente é assim mesmo.
Quando então ele chega nessa outra fazenda, por ironia do destino, a fazenda leva o meu sobrenome, Fazenda Santana. Aí que eu me interessei mais pelo livro, eu falei, gente, tem lógica, tem mesmo, eu vou encontrar eu aqui. E com isso, ele chegou naquela fazenda. Quando ele chegou, e graças a Deus a fazenda era uma fazenda boa, era uma fazenda que agradava aos olhos, muito bonita, casas. E ele olhou, não viu senzala. Aliás, não tinha senzala, não tinha pelourinho, não tinha castigo, não tinha chicote, ninguém andava acorrentado. Quando eu olhei aquelas casinhas, que casinha é aquela ali? Aqui é onde os escravos moram. Na verdade, quase ninguém aqui se sente escravo. Todo mundo é livre. Mas não tem capataz, não tem capitão do mato, não tem nada disso. E ele ficou lá 5 dias sem fazer nada. Ninguém mandou ele fazer nada. Ele falou assim, aqui é fácil fugir. Eu vou fugir. Olha, todo mundo tranquilo. E isso aqui antes sequer dele ir para a lavoura, aliás, ele indo para a lavoura, quando ele viu que todo mundo ia a hora que queria, sem capitão do mato, não havia cachorro, não havia chicote, ele foi se distanciando, foi caminhando, ninguém chamou a atenção dele, ele passou a porteira e foi embora. Quando estava na mata, aquela mata, tudo, eu ouço aquele monte de cachorro vindo atrás de mim. Na verdade, os cachorros, não sei se estavam vindo atrás de mim, só que eu subi numa árvore. Quando eu subi numa árvore, os cachorros pararam latindo, e 2 capitão do mato. Com a arma, você desce, ou a gente atira. Mas eu desci. Quando eu desci, ué, não é esse que nós estamos procurando, não. Que fazenda que você é? Eu só lembrava do nome, Fazenda Santana. Ah, é daquela solteirona lá, até bom que nós vamos ganhar o dinheiro com ela. Me amarraram numa árvore, eu fiquei amarrado na árvore, o dia inteirinho, com fome, com sede, até que eles chegaram com outro escravo, o verdadeiro fugitivo, e me levaram até essa fazenda. Chegou lá, chamou a senhora, a Ambrosina, ela veio, não me conhecia, me chamou o capataz, esse escravo é nosso? Ele olhou, sim, ele é nosso, ele chegou há pouco tempo. Quanto que eu te devo? A mulher foi e pagou e falou assim, daqui 3 dias você leva ele para a fazenda, eu preciso viajar. Eles me voltaram de novo para a fazenda, eu vi que ninguém me deu atenção. Todo mundo parecia que estava chateado porque eu havia fugido, que eu tinha envergonhado a patroa, que ninguém nunca houvera fugido. Na verdade, eu vim descobrir que eu ia fugir de quem? E para onde? Fugir da minha cor? Não tinha jeito. Era escravidão para tudo enquanto é lado. Eu ia fazer o quê? Aí que eu caí na real. Que não adiantava fugir do meu destino, da minha vida. Mas aí eu esperava, eles todos estavam esperando a patroa chegar para ela decidir o que ia fazer comigo. Se iria me castigar, se iria me bater, se iria me vender. E eu esperando o pior, com saudade da minha esposa, dos meus filhos, quando então eu sou levado até ela. Ela começa a fazer pergunta para mim, eu chateado, e ela fala, por que você fugiu? Eu achei aquilo um desaforo. Como que pode perguntar a um escravo por que fugiu? Eu fugi porque eu sou escravo. Mas aí eu pensei bem, lembrei de Tião. Seja humilde, você vai encontrar pessoas boas. E ela estava me perguntando a minha vida. Eu resolvi ser humilde e eu contei para ela quem eu era, de onde eu vim, o que havia acontecido, a saudade da esposa, a saudade dos filhos. E eu queria voltar para eles. Eu achei que ela ia me castigar, que ela ia me bater. Ela chamou o Chico, o Francisco. Chico, vai atrás da família dele e compra eles e traga todos para cá. Leve ele para a fazenda e deixa ele descansar. Foi a primeira vez que eu fui tratado com dignidade. E eu não acreditei. Achei que aquela mulher estava brincando. A primeira vez, eu nunca tinha olhado para ela. Quando eu então levantei os olhos, porque ela tomou essa atitude, eu olhei para ela. Achei que era uma mulher, uma senhora velha. A mulher muito bonita, não tinha nem 30 anos. E eu fiquei esperando 3 dias. 3 dias. Quando então vem a carroça, os meus 3 filhos e minha esposa. Eu não acreditei, chorei que nem um menino.
Corri até ela, ajoelhei aos pés dela e falei que minha vida lhe pertencia, que eu seria dela enquanto ela vivesse. E fui viver com minha família. Naquela noite, a alegria muito grande quando eu vou então abraçar minha esposa, aí eu percebo que ela estava grávida. Eu olhei para ela, ela começou a chorar. Aí ela conta que enquanto estava na fazenda, o outro capataz, que estava querendo, abusando dela, ela falou assim: não tinha jeito, não tinha como. Ou eu cedia, ou ele me matava. E aquilo ali então, eu vi que ela estava sendo sincera, que ela me amava, era um filho de outro homem. Eu tinha saído, não tinha muito tempo, ninguém sabia também quanto tempo. Então eu resolvi adotar aquela criança e aceitar como se ela fosse minha mesmo. Ela nasceu um pouco branca assim, mas eu sei, ou seja, falou uma desculpa qualquer lá, mas na verdade eu o tratei como meu filho. E com isso eu fui vivendo nessa fazenda, eu fui me dedicando a ela. Lá eu conheci amigos, eu conheci o Tomás, um velho muito bom que me ensinou muita coisa, e principalmente a mãe Benta, uma negra, médium. Gente, doutrina espírita teve desde Kardec em todo lugar. E ali havia manifestações, havia reuniões, eu fiquei conhecendo, me falaram que eu era médium e que eu tinha mediunidade, alguma evidência de transfusão de energia e que eu poderia auxiliar. Inclusive a mãe Benta falou comigo que eu precisava trabalhar. E ela falou desse jeito comigo: olha, você é escravo, está pagando os seus débitos, mas você ainda tem muito karma negativo para queimar. Nos auxilie no trabalho, vem trabalhar com a gente. Gente, a doutrina espírita, ela não cansa. Olha a mensagem que a Calu deu sobre o que nós estamos recebendo, sobre os benefícios, sobre a grandeza da vida, em que tudo na vida, tudo tem a sua contrapartida. A indústria, o filho, o verme, tudo em Deus, ele serve, ele trabalha, ele cumpre com a sua função. Muitas das vezes nós não estamos fazendo, muitas das vezes nós estamos só usufruindo, só pedindo, como diz o baú, só querendo gozar a vida, ou seja, ser feliz, trabalhar pouco, ganhar muito, né, Dan? Ou seja, não ter muita dificuldade, um filho só. E olha lá, Deus que me livre dessa coisa, não é isso? Esses escravos tinham 8, tinham 11, todos escravos, comiam ração e mais filho, muito filho. E eu dando oportunidade de espíritos, mas para sofrer, para ser escravo? Não, para redimirem, para pagarem os seus débitos. Eu gostei da reunião, eu senti, mas ao mesmo tempo eu tive medo. A gente analisando aqui segunda-feira, né, a parábola, a vocação, e Emmanuel fazendo uma analogia com a parábola dos talentos, mostrando que muitos não desenvolvem os seus recursos, as capacidades por causa do medo. E ele então, o medo fez com que ele recuasse. Ele foi mais uma, 2 vezes na reunião e nunca mais voltou. Nunca mais. Não era aquela pessoa que fazia maldade, estava lá cumprindo com a sua tarefa. Inclusive, dos 3 filhos, parece que ele teve mais uns 6, 9 filhos. Com a Mara, trabalhando, servindo, né, auxiliando a Ambrosina, virou como é que fala? Escravo de confiança, sempre servindo, trabalhando, beneficiando, mas as reuniões não. E a mãe Benta falando com ele: olha, nos auxilie. Eram 8 médiuns que participavam, que faziam. Gente, mas eram tantos trabalhos. Era o nome que se tem mais nessa linha, né, dos afrodescendentes, mas eles faziam bem. Inclusive, a patroa teve uma época que ela estava solteira, bonitona, fazendeira, todos os irmãos tinham fazenda que fazia divisa, e ela ali sozinha, até que ela se interessou por um fazendeiro. E todos os escravos, que não eram escravos, podia ser livre, podia ir embora. Vão embora para onde? Ali era o melhor lugar que eles tinham, não tinha senzala, ninguém apanhava, todo mundo era bem tratado, todo mundo que chegava, porque, gente, foi terrível, era proibido
no nosso país. Mas eles faziam. Se as mulheres começavam a engravidar muito, ia dar proibido. Se você ganhar mais filho, nós não vamos sustentar não. Ela engravidava de novo, eles xoxotavam mulher e criança para a rua, viravam mendigos. Velhos que não aguentavam mais trabalhar, mandavam embora também. Ou seja, soltava e não deixava eles entrar na fazenda. E viraram fazer o quê? Ninguém queria mais trabalhar, ninguém queria. Hoje as empresas, né? As mulheres vão engravidando, vai mandando embora. Não é isso? Mas os escravos, ou seja, não tinha como. Essa fazenda ia recolhendo, a fazenda Santana ia recolhendo, ia tratando, era 9, e mulher que tinha 9 meninos, todo mundo, ela tratava de todo mundo, ela dava esmola, as filas de pessoas buscando comida na fazenda, eles iam fazendo isso, mas também pela proteção, a Ambrosina não ia nas reuniões, mas não proibia e sempre seguia as orientações da mãe Benta, para auxiliar, para servir, para trabalhar, para ser útil, nunca feriu ninguém. Essa Ambrosina, nunca. Gravemos essa personagem. E com isso, o Bernardino então foi aprendendo, foi vendo com isso, mas ao mesmo tempo nas reuniões ele não queria ir. Teve então esse feito dessa mulher querer casar com um fazendeiro mau que tinha, batia nos escravos, fazia isso. Eles resolveram fazer um trabalho, porque eles estavam com medo dela casar e esse homem mandar, porque na verdade, por mais que ela tinha a sua autoridade, o homem na época tinha muita força em cima da mulher e poderia mudar todo o sistema. Chamou o escravo, o Bernardino, para poder participar. Esse trabalho, e mesmo hoje nós espíritas, nós temos uma certa incompreensão a respeito disso, né? Que na verdade lá eles mostrando, fizeram as oferendas, orações, pedindo ao céu as cantorias, para que protegesse a fazenda, para que não mudasse aquele sistema, pedindo o recurso do céu. O Antônio Carlos, que escreveu o livro, ele fala assim: esses trabalhos nada mais são do que canalizações de energia para fazer as coisas boas acontecerem. É claro que tinha gente que fazia e desejava o mal, mas ali eles desejavam o bem para ajustar as coisas e sempre respeitando o livre-arbítrio de cada um. Que na verdade, se você olhar a doutrina espírita, o livro Libertação, lá Gúbio, André Luiz e outros, né, fazendo aqueles trabalhos, ou seja, junto um monte de gente, junto a caravana, um monte de espíritos vão a determinado local para poder auxiliar, para poder amparar, para poder ver o que pode fazer. É a mesma coisa. Na verdade, o que nós não podemos é ficar parados. É a gente interceder, interceptar o mal, fazer orações, fazer culto, buscar em visitas, conversar, ver o que pode ser feito, orações também, se prontificar diante de Deus a interceptar o mal para que nós possamos fazer o bem. São trabalhos, são canalizações de energia para ajustar, para que a vontade de Deus faça, e muitas das vezes não a nossa. Você acredita que a Ambrosina um dia, ela foi, na hora que chegou na fazenda do... Aliás, alguém falou com ela: olha, lá na fazenda do seu noivo, eles estão chicoteando o negro. Ela pega o cavalo, corre para lá, e chega lá, realmente estava batendo, e ela falou assim: você não me avisou que vinha? Não, eu vim para me ver mesmo. A hora que chegou, ele estava batendo, você prometeu para mim que não ia mais castigar os escravos. Não, mas é porque não. Então está terminado no nosso noivado. E terminou. E não voltou mais. E falei: será que foi o trabalho da mãe Benta que fez isso? Guardemos essa informação. No final, o fato é que ela não casou. Gente, mas era tanto caso que tinha na fazenda, de espírito, por exemplo, síndrome de Down, negro com síndrome de Down, negro que nasceu todo perturbado, e ali a mãe Benta ia revelando. O livro é cheio dessas pequenas histórias que eu não vou entrar, mostrando o que eles fizeram para nascer naquela situação, por que nasceram negro, por que nasceram assim, dessa forma. O escravo Bernardino, ele ficava apenas sabendo dessa situação, mas ele não queria entrar. Mas eram muitas pessoas a aliviar, era muito trabalho a ser feito. Negros que eram vindo, castigados, as situações eram imensas, mas ele ficava na fazenda cumprindo as ordens da patroa. O tempo foi passando,
assim como vai passar para nós também, né? As pessoas vão morrendo, mãe Benta morreu, Tomás morreu, e com isso ele já velho, a Ambrosina também foi ficando velha, doente. Esse homem carregava ela para todos os locais. Ela já não podia mais andar, ele colocava na carroça, levava, tirava ela, porque ele era um negro alto, forte, e mais novo que ela, né? E com isso ele carregava, levava, era aquele servo leal, na verdade escravo, grato a ela por ter buscado a família dele. E ele ia auxiliando, fazendo isso, até que um dia ela já não aguentando mais, ela falou assim: eu não tenho herdeiros, eu não tenho. Eu sei que a fazenda aqui vai ficar com os meus sobrinhos, mas eu gostaria de dar a sua parte. Não, a senhora não me deve nada, nada. A senhora já me deu muito, jamais. Ela pega uma quantia enorme de dinheiro e fala assim: isso aqui é seu, toma, dá para você comprar um sítio. E ele relutou: não, se você não aceitar, eu vou ficar magoado, é seu. Eu tenho muito dinheiro, já estou velho, eu vou morrer, isso aqui vai ficar para pessoas que eu nunca vi, que nunca auxiliou, então eu poderia deixar para você, mas para não dar complicação, pega a sua parte. E aí ele pegou, comprou um sítio mais perto da cidade, mandou 5 dos seus filhos para lá, né? E foi continuar tomando conta da Ambrosina até ela morrer. Quando ela morreu, ele então vai e falou assim: vamos morar no nosso sítio. A hora que eles chegaram para morar, ele, a esposa e os outros filhos, o que acontece, Paulo? Os filhos não gostaram, né? Os filhos não gostaram, ficaram meio assim, então não deixou eles morar na casa, não deixou eles morar numa casa mais afastadinha, do lado, já estava velho. Podem preparar para isso, né? É normal, Paulo. Então, o fato é que eles morando ali, mas eles aceitaram, alegre, estava bem, ou seja, com vontade de acertar, de fazer a vida bem, e os netos sempre indo neles, eles alegres, conversando. Vem uma notícia de uma doença. Ele começa a tossir, aquela coisa toda. A Mara fala com os filhos, leva no médico. Não, eles relutando. Os filhos relutando em levar o pai ao médico, quando não teve conta, até que levou tuberculose. Na época, terrível, o contágio, foi orientado a não chegar perto de ninguém. Aí é que os filhos gostaram, né? Tacou ele numa taperazinha lá no meio do mato lá, e só a Mara que ia 2 vezes por dia. Como era distante, os filhos não levavam. Ele falou assim: você está cansada? Vem só uma vez só. E aí ela também querendo vir, mas ele falou isso com ela, mas ele doido, ele com vontade que ela viesse para conversar. Estava sozinho, sem ninguém. O tempo foi passando, a Mara foi escasseando, também foi ficando velha, já não aguentando andar, mas quando ela chegava, ela arrumava as coisas, ele foi perdendo as forças, não aguentava mais caminhar. Foi dando feridas. Ela vinha, dava um banho com dificuldade, limpava, ia embora, e ele ficava sozinho, sofreu demais. Começou a lembrar da mãe dele. Você pode pagar os seus débitos, você tem muito karma negativo, vem trabalhar também, senão você vai pagar de outra forma. Ele jamais, mas eu nasci escravo, fui vendido várias vezes, longe da minha família, de amigos, apanhei, trabalhei, ia ter que sofrer mais ainda agora o abandono de todos, os filhos, os conhecidos, inclusive a esposa que também já não estava aguentando mais, então ele praticamente sozinho. Começou a ver os espíritos. A mãe dele, o Tião, o Tomás, ele vinha, conversava, era a companhia dele. Chorava, as feridas doíam muito, fedia, ele não conseguia mais nem movimentar. Tem hora que ele não conseguia pegar a caneca d'água que a Mara deixava lá, passava sede, fome e aquele local horrível.
e conversava com os espíritos, ele perguntou: o Tião, deixa eu lembrar, fala com eles para mim, deixa eu lembrar por que, quem eu fui, por que eu passei por tudo isso, e por que eu ainda sofro tanto. Gente, é horrível, a gente fica sem fazer nada, ação é ruim. Agora imagine você travado numa cama, abandonado dos seus filhos, aqueles que você trouxe, que você dedicou, que você ama. Ele foi e falou assim: então tá, eu vou pedir permissão. Pediu permissão e ele chegou, o espírito, e começou a narrar para ele. À medida que ele ia narrando, ele ia lembrando. Sempre nascera com poder, com dinheiro. E olha, nós estávamos até comentando as obras do Emmanuel e do André Bispo, todas falando do nosso poder mental. O Aulus, o instrutor Artêmio, e vários do Renúncia, o livro Nos Domina a Mediunidade, Libertação no Mundo Maior, todos esses falando. São poderes desconhecidos que nós temos. Hoje o conhecimento dos pensadores do mundo fala que todo o nosso ser, ele é conduzido pela nossa mente. Ela cura o nosso corpo, faz com que a gente adoeça, se a gente tiver em desânimo. O nosso emocional todo está na mão do nosso mental. Se a gente tiver esse controle, se a gente conseguir aliviar, nós conseguimos tudo. E ele nasceu no Hindu, lá na Índia, e o tempo inteiro, sempre dado, ele desenvolveu poderes mentais. Ele tinha poderes mentais quando ele estava lá. Ele rico, muito rico, herdou muita coisa do pai, tinha os escravos que ele hipnotizava, vivia como autômatos, para não dar trabalho para ele. Ele ia fazendo isso. Olha, não era uma maneira de escravizar, mas ao mesmo tempo era uma forma de estar escravizando todos. Ele casou 4 esposas. Como é que ele conseguia ter 4 esposas? Hipnotizava elas. As esposas faziam, obedeciam o que ele queria. Viu, Baú? Essa é uma técnica boa. Pra gente tá... Aí não poder ter 4, ter 5, ter 6, problema nenhum. Mas assim, desde que seja hipnotizada, gente assim, e ali ele ia viver, nunca auxiliou, nunca trabalhou com os poderes que tinha para o bem, sempre no egoísmo, em benefício próprio. Muitos pedirá aquele que muito recebeu. Ele teve várias reencarnações, buscando recursos, conhecimento, tinha dinheiro, não trabalhava, vivia no seu laboratório, só fazendo pesquisa, experimento, nunca serviu. Tinha poderes. E aí ele desencarna, passa, para aquele horror. Como tinha poder mental, os inimigos, as esposas e aqueles que ele hipnotizou, assim que ele morreu, todo mundo caiu na realidade. Todo mundo parecia que tinha passado o tempo e nem sabia. Hipnotismo mental real. E com isso ele vai, tem os seus inimigos lá que ele não havia. Ele, como tinha poder mental, nenhum deles conseguiu sobressair sobre ele, porque ele era forte mentalmente. Mas aí ele tomou consciência, estudou, aprendeu, e o que ele chegou à conclusão? De que aquilo era perigoso, que ele não poderia nascer naquela situação. Aí ele falou assim: você vai nascer. Ele falou assim: eu quero nascer em um local que eu não tenho instrução, que eu não tenho esse conhecimento, que eu estou falhando sempre. Então você vai nascer, mas você vai sofrer muito. Aí ele nasce na África, nasce diferente. Diz que era um mulato mais claro, pele mais fina, traços finos, diferente de todo mundo lá. E aí, com isso, ele tem os seus distúrbios, não tinha mediunidade porque foi tamponada, mas os inimigos em cima dele, esperou ele reencarnar, porque quando estava no mundo espiritual não teve força sobre ele. E ele, os feiticeiros, vendo aqueles espíritos que os feiticeiros não conheciam, era negro, vendo outros tipos de feiticeiros, hindu lá, eles ficaram meio perdidos com aquilo, mas foi tentando, oferecendo um monte de coisa para ele poder se curar, cada coisa complicada, até que pegava não sei o que numa montanha lá. Um dia ele pegando essas coisas na montanha, com 20 anos de idade, ele cai e morre, volta para o mundo espiritual. E aí ele prepara de novo a reencarnação na África, que é essa que eu contei do escravo Bernardino. Ele então, e aí ele percebe, na hora que ele estava nas reuniões com a mãe Benta, por que ele tinha medo. Era um medo de não saber usar os poderes. Mas na verdade, na parábola dos talentos,
O nosso problema é o medo. Não devemos agir por medo. E com isso, ele então perdeu a oportunidade e estava ali agora na cama, sofrendo, ou seja, passando fome, sede, já velho, todo ferido, fedido, sem ninguém para tomar conta. O karma a ser queimado. É um termo hindu, né? Karma, que na verdade é causa e efeito, tanto pode ser bem, que o Baú nasceu bem nessa vida, não tem problema de dinheiro, pode de rico, ou seja, isso é o karma dele. Nós não nascemos desgraçados ali, então é o karma nosso. Então assim, pode ser karma positivo e karma negativo. O fato é que ele naquele estado, ele então vai perdendo as forças, quando chegam os espíritos e fala com ele: Bernardinho, chegou a sua hora. E ali ele começa, ele falou assim, parecia um sonho, parecia que eu estava dormindo, e eles pareciam que enfiavam a mão dentro de mim assim, e enfiando a mão, eu não sentia dor, eles enfiando a mão, não sei quanto tempo que durou. Eles falaram comigo que depois durou 2 horas o meu desligamento, que foi rápido, mas por causa do meu estado, que eu estava tão ruim que o espírito já estava desligando o corpo devido ao estado da matéria. Então eu fui naquele saindo, quando eu saí, gente, aquele alívio, as pessoas falando e conversando comigo, eu fui transportado para um local bonito, e nesse local eu estava ali até que eles falaram: Bernardino, acabou, agora passou, você já está aqui do nosso lado, agora você vai adormecer. E eu dormi. Quando eu dormi, de repente eu acordei. Quando eu acordei, que lugar bonito, um aroma cheiroso, eu estava leve, não estava sentindo dor nenhuma, aquele local bonito. Eu fiquei com medo demais de ser um sonho. Só que eu já estava morto, vocês veem. A sensação é mais ou menos essa aí, é essa sensação de alegria, sensação de liberdade, mesmo espírito inferior, porque isso aqui, nos protege, mas nos limita, principalmente se você estiver com dor, se você estiver com dificuldade. Então, claro que nós temos que esperar a hora de Deus, é Ele que decide, e Bernardino soube esperar. Chega no mundo espiritual, né? Ele vai então se preparar, vai conhecer, vai estudar. Gente, não era um espírito de luz, mas ao mesmo tempo estava numa colônia razoável. E ali, depois ele foi trazendo a Mara, a sua esposa está vindo também. E nisso a Mara chega, ele ajuda, inclusive no desencarne dela. Ela passa pelo mesmo processo. A hora que ela está no mundo espiritual, ela vê ele, ela fala assim: eu estou sonhando, mas que sonho bom, não deixa eu acordar, não querendo voltar mais, porque já estava no mundo espiritual, leve, linda. É diferente. Hoje ninguém tem que morrer, né? Nós estamos com muita teoria, né? Porque na verdade, a hora que a gente viver isso, agora é necessário que nós venhamos a trabalhar no bem. É necessário que nós venhamos a fazer com que o nosso tempo, o nosso investimento, conhecimento, força, seja bom para nós mesmos. Numa outra obra, Apenas uma Sombra de Mulher, ele fala assim: olha, hoje eu tenho certeza de que Deus e Cristo, Ele quer muito mais a ressurreição, a libertação, a transformação de nós mesmos, do que nós sermos obreiros autônomos ou simplesmente fazendo por obrigação. É necessário que a gente limpe a nós mesmos, que a gente tire essas mazelas e que nós venhamos a trabalhar no bem, mas no bem com autoconhecimento, com transformação, com desenvolvendo os nossos poderes reais, para que nós possamos viver bem aqui na Terra. Tudo isso passa, tudo é ilusão, tudo. E aí ele foi estudar, gente, se encantou, simplesmente porque aquilo vinha com uma facilidade, que não era da esposa. A esposa não aprendeu sequer a pronunciar ou escrever o português, aqui no Brasil. Então teve muita dificuldade no mundo espiritual mesmo. Não, eu quero trabalhar. Mas ele entrava para aquelas escolas, foi para a Índia, estudando, fazendo tudo, para compreender o universo. Aí ele encantou com a doutrina espírita no mundo espiritual. Encantou. Falou: mas que coisa bonita, eu quero fazer sobre isso. Lá na Terra, eles estão florescendo, está num trabalho extraordinário.
que na verdade, né, quando ele estava com a mãe Benta, não era doutrina espírita ainda, era resquício, era práticas, né, que sempre teve na Terra, de mediunidade, comunicabilidade, e que então agora com Kardec ele então ele falou assim, deixa eu participar, eu voltar, aí se eu me preparar nisso, aí eu vou conseguir exercer os meus poderes de mediunidade, poder mental que ele havia conhecido. Ele falou assim, sim, você pode ir, mas não é assim. As informações da espiritualidade trazendo isso para nós. O que eu tenho que fazer? Ele achou que era só ele pedir, estava reencarnar, onde está, filho de tão, tal. Não é assim. Não tem jeito não. Você tem que ter uma contrapartida. Pelo menos 10 anos de trabalho no grau. 10 anos? Para eu ter o direito de... 10 anos. Viu, Miguel? Não é à toa. A cada dia eu vou tendo mais essa convicção, essa certeza. A porta está aberta lá. Mas só entra quem merece. Não duvidei disso. Divaldo conta que lá na Mansão do Caminho, ele acolhendo, ia num lar, a mulher tinha 8 filhos, só 3 que tinham permissão para serem assistidos na mansão, os outros não tinham, na mesma família. Então, e ela não é para todos nós mesmo, não é, porque é conhecimento demais. Nós espíritas não estamos ainda absorvendo o que a doutrina tem a nos oferecer. Toda a doutrina espírita ela fala dos nossos poderes. O Emmanuel fala que nós podemos eclodir os nossos potenciais. Hoje nós podemos fazer, olha a tecnologia que está aí, trazendo, mostrando para a gente paralelo, mundos sendo aproximados, e a gente, como diz o Chico, vamos ver maravilhas. Daqui 10 anos nós vamos estar na Terra, em outra Terra, devido a esses avanços que nós teremos, e moralmente, se a gente não souber, nós não vamos avançar. Então precisamos estar bem, estar serenos conosco mesmo, dominar as nossas emoções, dominar o nosso físico, não deixar essas doenças proliferar em nós com tanta facilidade, dominar as nossas condutas, os nossos comportamentos para o bem, para não ferir ninguém e ao mesmo tempo servir, sermos úteis. E aí ele foi para o grão, trabalhando nas casas, 10 anos. Aí que ele foi servir, que ele falou assim, a mediunidade, a prática principal é aprender o hábito de servir. E ele foi servindo, gente, recolhendo espírito queimado, espírito que era escravizado lá naquele local, e assim, mas trabalhou 10 anos. E ele falou assim, eu acho que eu cresci, agora eu melhorei. Ele falou assim, então, se você quiser, nós podemos analisar. Ele falou assim, eu posso renovar o contrato? Pode. Então eu quero trabalhar mais 10 anos. E trabalhou mais 10 anos para poder reencarnar. E aí, depois de 20 anos trabalhando naquela região, para ele aprender a servir, uma das qualidades que ele até então só estava no intelecto, tinha poder mental, ele conseguia concentrar, ele conseguia hipnotizar, ele conseguia ler mente, ele conseguia fazer tudo. Mas nada quando ele, com esses poderes, quando ele estava encarnado, ele não fez o bem. Então ele foi aprender a servir, aprender a ser útil. E aí vai preparar a reencarnação. Em quem que ele reencarna? Eles vão olhar a nossa ficha quando nós precisarmos reencarnar. Agora, não se iludam. Nós precisamos assim urgentemente de voltar antes de sair daqui. Já é certo isso. E com quem? Quem que vai nos receber? Ele viu que a Ambrosina, aquela que ele carregava para lá e para cá, que dera ali a liberdade, ajudou muito, mas ele serviu o resto da vida dele a ela. Ela estava então reencarnada, tinha suas filhas e ele seria neto dela num lar espírita. Iria nascer no lar espírita, adquiriu no mundo espiritual o mérito para poder nascer no lar espírita, para conhecer desde criança, para ele não poder desviar dos seus poderes e utilizar no bem. O escravo Bernardino, nascer escravo aqui no Brasil, você vê que trabalhar em prol, né, de um país, da construção, forçado, porque recebera muito nas outras reencarnações. Então, nós precisamos pensar no que nós estamos recebendo.
no investimento da espiritualidade em cima de nós, para que nós possamos fazer jus. Gente, não é sofrer, é ser feliz, é estar em paz com a gente mesmo, é estar com a nossa consciência tranquila por não estar ferindo, por não estar nessa competição selvagem do mundo, de título, de dinheiro, sabe, de prestígio, de gozo, e você usufruindo daquilo que a vida te oferecer, mas sem maltratar, sem ferir, sem tomar a dianteira de ninguém. Não há necessidade disso, mesmo porque a felicidade ela não é daqui, e nós não somos daqui, nós vamos morrer, né? Aliás, vocês vão morrer primeiro que eu, né? E ao morrer vai constatar, e aí gente, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz mais aquilo? Despertemos enquanto é tempo. Por isso que Casimiro Cunha fala assim: o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina após a morte. É fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É árvore, verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É caridade bendita do bem que aniquila o mal, é chamamento sublime para a vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Muita paz a todos.